relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Então o profeta está dizendo para nós: vai se requerer mais fé do que já houve em qualquer era. Vai se requerer mais fé do que já houve em qualquer era. Vai se requerer um alimento que vai criar no eleito fé de arrebatamento. Vai criar. Você vai começar a ver o que está acontecendo, vai entender, não vai ter medo de nada. Você não vai temer nada, você não vai se preocupar com nada, porque você está recebendo um alimento que está abrindo os seus olhos, está abrindo os seus ouvidos, está te dando entendimento. Você vai vencer. Porque este aqui é o tempo da colheita. Vocês vão entender, o tempo da colheita. É necessário dar para o seu filho, para a sua filha, para o seu esposo, para a sua esposa. Nós temos esse alimento. João comeu o livro. Comeu ou não comeu, irmãos? Quando ele comeu, ele disse: se fez amargo o quê? Se fez doce, né? Se fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. Igreja, esse livro estava fechado ou estava aberto? Fechado, estava em Apocalipse 5. Em Apocalipse 10 ele está aberto. Nós estamos se alimentando, irmãos, de um livrinho aberto, revelado para nós. Eu só quero que vocês meditem nisso. Agora, preste bem atenção nisto. Jesus uma vez disse em São João capítulo 6, verso 41, eu creio que isso está certo, como eu anotei isso nesta manhã: eu sou o pão da vida.
Jesus disse: eu sou o pão da vida. E isto foi na festa da Páscoa. Eles estavam tendo festas e mais festas, aquelas 7 festas que nós conhecemos. E Jesus foi lá e disse, enquanto os judeus estavam comendo aquele pão kosher, em comemoração do maná que caía no deserto. Eles estavam bebendo de uma fonte ali, representando a rocha que estava no deserto. Eles estavam, irmãos, comendo aquele pão, aí tinha uma fonte de água ali, eles bebiam daquela água, e de repente Jesus chegou no meio deles e disse assim: eu sou o pão da vida. Seus pais comeram maná do deserto no espaço de 40 anos, e eles estavam cada um morto. Mas eu sou o pão que veio de Deus do céu. Se um homem comer dele, ele não morrerá. E para a rocha, para aquela fonte que tinha lá, ele disse: eu sou aquela rocha que estava no deserto. Eu sou aquela rocha do qual seus pais beberam. Eles disseram: como? Eles disseram: tu és um homem que com não mais de 50 anos de idade, disse que tu viste Abraão. Agora sabemos que tu tens um diabo e és louco. E Jesus disse: antes que Abraão fosse, eu sou. Vê, eu sou. Era a coluna de fogo que estava nos arbustos, que falou com Moisés. E se você ajustasse aquilo em seus substantivos e pronomes, não eu era, eu serei. Eu sou, é no presente. Quer dizer, todo o tempo é Ele. Amém? Todo o tempo é Ele. Nós pensamos nisso, Ele dizendo, Ele mesmo agora, que eu sou aquele pão da vida. Agora, como poderia este homem ser o pão da vida? Isto é o que queremos saber. O meu corpo é o pão, ele disse. E agora, como poderia este homem ser pão? Ele disse, isto é muito estranho. Mas não fique confuso com isso. As pessoas do seu tempo ficaram confusas sobre isso. As pessoas do seu tempo ficaram confusas. Eles não sabiam como que este homem realmente poderia ser pão. Ele mesmo. Olha como que as pessoas, né? Como que ele pode ser pão? Ele está dizendo que ele é pão. Verso 61, parágrafo 61. Agora, como poderia ele ser pão? E a palavra? Isso seria confuso para a mente carnal. Mas estamos esperando nesta manhã que não existam mentes carnais entre nós. Que existam mentes espirituais no nosso meio. Para que possamos compreender o que o Pai está tentando nos trazer aqui. O que ele está falando? De mentes carnais e mentes espirituais. Para entendermos o tempo, vendo que estas palavras estão confusas, porém, ao mesmo tempo, elas são escrituristicamente a verdade. Agora, como poderia este homem ser pão? Aí ele vai para o parágrafo. Eu quero que vocês acompanhem comigo, eu vou terminar logo aqui já. Eu quero ir aqui para o parágrafo. Vou pular um pouquinho aqui, depois nós vamos voltar de novo. Para o parágrafo 94. Mas os corações se levantam para encontrar Cristo, porque é a noiva que vai encontrá-lo. Há uma diferença neles. A natureza guarda estes segredos para nós, e podemos vê-los enquanto os observamos. E nós vemos que o cristianismo fala a verdade da morte, sepultura e ressurreição.
Se existe, então, um pão de trigo através do qual todos nós vivemos, e nós sabemos que há somente uma maneira para que possamos viver, é colocado, veja bem, substâncias mortas em nossos corpos. Você não pode viver através de outro modo. Um vegetariano encontrou comigo não muito tempo atrás, ele disse: irmão Brana, eu tinha muita confiança no Senhor até que ouvi o Senhor dizendo que come bacon e ovos no café da manhã. E disse: como poderia um homem pio comer uma coisa como aquela? Eu disse: bem, o que há de errado com isto? Presta atenção aqui, irmãos, todas as coisas são imundas, mas são santificadas através da palavra de Deus e a oração. Ele só dá um exemplo aqui, né? Quando eu estava meditando nisso, só saindo, abrindo um parênteses aqui, né? Dentro dessa meditação que estamos meditando sobre alimento. Eu estava lendo isso aqui, eu disse: está vendo, irmãos? Às vezes as pessoas não sabem nem por que está orando na hora do café da manhã, do almoço, né? Nem sabe, né? Todas as coisas são o quê? Imundas. Às vezes se preocupa em lavar a mão e não se preocupa em orar. Pensando que o lavar a mão não vai deixar... Pensa que... né? Jesus disse isso, né? Creio que vocês podem entender, não pode? O que santifica aquele alimento, que purifica? A oração. A Bíblia diz: se tu és um bom ministro de Jesus Cristo, tu deves lembrar aos irmãos estas coisas. Vê, todas as coisas são santificadas, nada pode ser recusado se é recebido com ação de graças. 1 Timóteo 3, agora, encontramos que isto é verdade. Então eu disse, bem, você não tem que comer algo morto. Também? Então, olha, irmãos, do que nós nos alimentamos. Falando natural. Não, Senhor. Eu disse, se de alguma forma você vive, você tem que viver através de substâncias mortas. Se você come pão, o trigo teve que morrer. Se você come verduras, elas tiveram que morrer. Seja o que for que você comeu, até mesmo o leite, você bebe os bacilos. Você tem que beber. Você pode viver somente através de substâncias mortas. Então, se algo teve que morrer para que pudéssemos viver fisicamente, quanto mais algo teve que morrer para que então pudéssemos viver eternamente. É necessário a morte para que isso aconteça. Aí ele disse: pão. Vendo que Jesus disse: eu sou o pão, existe o pão de trigo. E ele não era aquele tipo de pão. Então deve existir 2 tipos de vidas que são sustentadas por pão. Vocês captaram isso aqui? 2 tipos de vidas que são sustentadas pelo quê? Por pão. Isto nos guiará àquilo. Não pode haver. Ele não era o trigo. Ele não era a palavra, ele era carne. Então deve haver 2 tipos de vida. Nós sabemos que o trigo morre para que então possamos viver fisicamente. Como eu disse, Jesus, a palavra pão, morreu para que então pudéssemos viver eternamente. Ele era a palavra pão. Agora, guarde isto na mente. Agora, para provar que as palavras de Jesus são verdadeiras, nós vemos nisto, na natureza, como isto acontece. Eu vou parar aqui.
Em você, em nós, tem dois tipos de vidas diferentes. Nós vivemos do pão natural e nós temos que viver do pão espiritual. Esse pão espiritual tem que ser um alimento espiritual ao seu tempo. Se nós não comermos, vamos enfraquecer. Se você não come, você não vai vencer as tentações. Você não vai vencer as provas. Você não vai vencer as lutas. Porque não é o que vencer, é como vencer. E vencemos pela palavra. Olha, irmãos, que rico alimento nós temos recebido. É um alimento secreto para nós. Por isso que as mensagens têm vindo para nós como um livro aberto. Eu estou só colocando um ponto. Cada culto, cada mensagem, cada sermão, nós temos que receber com prazer, irmãos, com alegria, e comer aquilo, e alimentar-se daquilo, e dar para a nossa família aquilo, e comermos aquilo, e alimentarmos daquilo, aquilo vai se transformar em vida para nós, aquilo vai se transformar em energia para nós. Mas o diabo, irmãos, o nosso inimigo, ele está apresentando outra coisa para as pessoas. As pessoas estão se preocupadas muito com esse pão natural, muito com esse corpo natural, muito, e ele está apresentando, porque não tem tentação senão humana, vocês estão entendendo? Então, se nós captarmos a hora que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo, vai vir dentro do cristão, dentro do eleito, um contentamento muito grande através do alimento espiritual. Ele pode ser que não tenha nada natural, mas ele tem algo dentro dele, da alma dele, que faz ele feliz, faz ele contente, faz ele alegre. Ele não se preocupa, ele não se desespera. Deus é Jeová Jireh. Ele é Jeová Rafá. Essa é a hora que nós estamos vivendo. A tentação, desde a mais alta até a mais baixa. Nós vamos ver isso aí pela frente. Como que Jesus venceu? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos se colocar em pé. Quero deixar esta porção da palavra nesta noite para nós meditarmos, que você possa sair daqui com este alimento espiritual em sua vida. Nós temos um alimento secreto, estamos gratos a Deus por isso nesta noite? Então faça a sua oração. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que bom é termos esse alimento espiritual, esse alimento secreto. E nós estamos recebendo isto, Pai, a cada dia, a cada culto, a cada sermão. E nesta palavra, nesta noite, Pai, ela vem como um livro aberto para nós. E que cada irmã possa colocar na sua boca espiritual, no seu estômago espiritual, esta palavra e comer deste alimento. Cada palavra que vier, cada cântico que vier, cada oração que for feita, Senhor, cada vez que nos reunimos aqui, viemos com prazer. E estamos aqui com prazer nesta noite, Pai, com alegria em nossas almas. E creio, Pai, que nós vamos sair daqui nessa noite mais fortalecido para vencer estas tentações, Senhor. Que hora estamos vivendo? Terrível, Senhor. O mundo está nesta seca espiritual. O diabo apresentando estas tentações. Porque quando Jesus foi tentado é quando ele teve fome. E hoje o mundo está sendo tentado porque também está com fome.
As virginésias estão correndo atrás do azeite. O mundo está correndo atrás de um alimento desesperado. E o diabo está apresentando para eles. Mas quem vai vencer? Só a palavra irá vencer. Por isso, Pai, nesta noite, que Teu Espírito Santo vivifique estas palavras em nossos corações mais uma vez, Senhor. Que cada irmão, que cada família que está comendo, que está alimentando nesse lugar secreto, possa se alegrar com seus filhos, suas filhas, como na festa dos tabernáculos, Pai. Nós agradecemos mais uma vez em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que cada um possa ter isto, aquilo que estamos ouvindo. Tenha consciência disso, alimente-se disso, coma esse alimento. Isso, quando você for tomar café, quando você for chegar em casa agora, se você estiver lá, vou chegar em casa, eu vou jantar. Quando você estiver jantando, lembre-se que aquele alimento ali é um alimento morto para dar vida, natural. E que você tem um alimento espiritual também nesses dias. E que se você não estiver comendo isto, que tipo de vida espiritual você vai ter? Coma esse alimento. Coma a palavra. Coma os cultos. Coma. O diabo está apresentando aí, irmãos, tentações. Capte a mensagem. Capte a mensagem, tentações. E através disso as pessoas estão comendo na lata do lixo. Porque não tem outro alimento. Não tem outro alimento a não ser este. Qualquer alimento fora desse é lixo. Vocês entenderam? É lixo. Aonde estava o alimento secreto para Elias? Lá no riacho de Querite. Depois aonde estava? Lá na casa da viúva. E a hora que ele estava correndo de Jezabel, aonde estava o alimento? Lá de anjos. Vocês lembram? Ele caminhou 40 dias com aquele alimento de anjos. Enquanto você come aqui, come ali, vê isso, vê aquilo, vigia essas coisas, você está alimentando algo. E nós temos um alimento secreto. Que Deus abençoe a igreja e até nos encontrarmos novamente em nome de Jesus Cristo. Amém. Relembrando as verdades ouvidas.